Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Dobradinha Literária. Eu sei que eu passei um período meio que ausente no YouTube, mas vida é assim, vamos lá. Temos que retomar as nossas atividades no canal e nada melhor do que fazermos uma live, um encontro. Cabeças pensantes produzem muito, eu sempre disse isso para vocês. Então, eu trouxe aqui três pessoas muito legais que trabalharam muito em diversas frentes aí ao longo da sua vida e se encontraram neste momento para a publicação de um livro que elas pensaram, as cabeças pensantes produzindo sobre as suas histórias mitológicas, né? Nada melhor do que lançarmos esse livro aqui no Dobradinha também, nesse período de Bienal do livro que está rolando em São Paulo. Então, nós não temos um grande evento preso num único lugar. Nós estamos exaltando o livro em vários lugares, em várias redes, dada essa possibilidade de comunicação, né? Há 10 anos atrás, talvez nós não teríamos esse espaço para divulgarmos e exaltarmos a literatura brasileira, convidarmos autores estrangeiros, divulgar cultura. Então, eu aqui estou hoje só para mediar esse bate-papo dessas três moças lindas. Eu vou deixar aqui tudo no box de informações sobre esse livro maravilhoso, né? E eu quero que elas me falem, né? Vou colocar aqui depois na edição, vocês vão ver aqui a capa do livro e os maiores detalhes. Então, Pedro, você conhece o Pedro? Você conhece algum Pedro? Eu conheço muitos Pedros. Mas será que esse Pedro tem um amigo como esse, o Hércules? Bem-vindas, meninas. Temos a Areta Rigonato, temos a Maria Jorge e a Márcia Lima. Cada uma vai falar um pouquinho de si e a idealização do projeto. Quem toca o barco? Quem começa o bate-papo? Quem quer? Uhum. Bem, Arita, obrigada, muito obrigada por esse convite. Nós ficamos muito felizes por participar aqui com você, com a turma que te segue, que te ouve, que te vê. E, e eu sou a Maria, eu moro aqui na Flórida. Bem, a minha formação é em psicologia, e então faz um tempo já que eu me aposentei. E depois que eu me aposentei, eu fui para parte de empreendedorismo. Em 2019, eu lancei meu primeiro livro para homenagear uma pessoa que era professora, né? Que era minha irmã caçula e que faleceu quando tinha 38 anos. E o livro, O Laço que Virou Abraço, nasceu do desejo de homenagear não só a Lu, que era professora e das séries iniciais, mas também todos os professores, por eles deixarem uma semente no coração de cada pessoa, de cada um de nós, né? Então, a minha história com a literatura de escrita começou em 2019. E quando você consegue fazer, puxar esse fio na escola, um trabalho com professores, com uma proposta lúdica, traz um encantamento tão legal. Eu falo isso porque eu sou professora, né? Então, assim, há mais de 17, 18 anos, né, dando aula, então é muito interessante você ver como a criança se encanta e como ela pode passar, assim, a gostar de literatura, gostar de ler, quando você tem todo esse jogo esse trabalho, como esse método que você criou fantástico do Lumen, essa proposta lúdica de trabalho para levar a literatura. E essa homenagem para a sua irmã, porque, assim, além da gente ter, né, Areta? A gente ter homenagens, assim, em família, é muito gostoso, mas exaltar a figura do professor, a figura que ela foi como professora, né? Mitologia é uma coisa muito doida, é muito interessante, porque, assim, você entra na livraria, ela nunca está na vitrine. É um tema que, infelizmente, você não chega numa livraria grande e vê lá livros de mitologia ou aventuras infanto-juvenis com mitologia. Tá, não estou abandonando Percy Jackson, tá? Percy Jackson cita a mitologia, o tema foi levado, explorado, mas eu digo de uma outra maneira, né? E assim, eu acho muito interessante, gosto muito da proposta de entender um pouco mais da mitologia, os personagens, né? Mitologia grega, romana, nórdica, enfim, tem N possibilidades de se explorar. Márcia, me fala de você. Me fala, o Pois que, é. que te Então, encantou? isso. Aí, você tirou as palavras da minha boca. Eu falei, o que me encantou nesse projeto, não é?
foi justamente essa proposta, né? Essa proposta mais profunda, porque com a minha formação em arte terapia e estudei muito tempo, você sabe, né, da potência transformadora que um conto, que uma história pode ter e o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa, não é? Então, assim, quando eu vi a proposta que elas tinham, eu fiquei encantada com essa proposta e falei desse meu sonho, que era de fazer uma ilustração, que eu gostava de ilustrar desde criança, apesar de ter uma formação em arquitetura também, artista plástica, essas coisas que a gente vai, né, vivenciando ao longo da vida, mas isso era uma coisa muito forte dentro de mim. E principalmente um livro com um conteúdo desse, como você falou, né? Com valores hoje que você também não vê na vitrine das pessoas, né? Que coragem, empatia, solidariedade, não é? Valores assim importantes na sociedade hoje que estão meio escondidos lá no fundo da loja, né? Então, me encantou o projeto e quando elas me convidaram então para fazer parte, né, dessa proposta, eu fiquei muito feliz e honrado e tá aí agora que esse filho aí está nascendo, né? Esse projeto está nascendo aí. Poxa, que legal. Então, nós temos duas autoras e a ilustradora. E eu vou guardar uma pergunta para você, Márcia. Quero depois que você me responda. Areta, se apresente, por favor. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. A Arita, minha maninha aí, trabalhando junto, não só dessa vez, mas em outras. Agora ela está ajudando a gente a divulgar o livro. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou formada em administração, trabalhei por anos em empresas de médio e grande porte na parte administrativa, gerenciando pessoas e as lojas, né, os espaços que eu trabalhei. Então, eu saí um pouco disso em 2012, foi quando eu comecei a me voltar para a arte de novo, é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre trabalhei com isso internamente, né, o desenho, a ilustração. E eu fiquei muito tempo longe, até por conta do trabalho, em administração. E aí, em 2019, me veio o start de, não quero mais isso para minha vida, vou mudar. E aí eu criei a coragem que a gente vê no livro, né, de aceitar novos desafios, porque o livro ele também mostra a jornada do herói, que o Hércules retrata tão bem na história dele, né? Quando uma pessoa ela está ali na sua zona de conforto, e isso acontece para todo mundo, inevitavelmente, em algum momento da vida, né? Ele mostra que a gente está ali tranquila, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está acontecendo, e aí, de repente, tudo muda. E faz a gente sair da zona de conforto e encontrar uma força interna para desbravar novos caminhos e criar uma nova jornada. E isso aconteceu comigo em 2019. Aí foi quando eu abri meu ateliê de arte junto com a minha mãe e com a minha irmã também, de certa maneira. E a gente fez um espaço dedicado ao estudo da arte, né? Eu também sou autodidata, então nunca tive formação nisso, mas sempre trabalhei em paralelo com a arte. Depois me formei em tatuadora, então hoje também tenho meu estúdio de tatuagem e os dois trabalham em paralelo. Faço ilustrações e sou capista. Então, inclusive, já fiz a capa do último livro da Maria, que é o Corações por Todo Lado. Tive essa honra de fazer a capa. E agora ela também me fez esse convite de participar escrevendo o livro Pedro e seu amigo Hércules. Essa entrada de vocês, essa biografia de vocês, me faz pipocar muitas perguntas, assim. Porque eu fico pensando, existe muito a banalização do livro, com uma temática, às vezes, que se joga ali de qualquer jeito, né? As pessoas meio que colocam de qualquer forma um texto e leia e as pessoas tomam como verdade. Fonte de pesquisa, de entendimento sobre uma proposta de um tema, às vezes fica para segundo plano. Ou as pessoas massificam uma coisa. Então, Monteiro Lobato falou dos 12 trabalhos de Hércules. Então, não é a história dos 12 trabalhos de Hércules. Eu sei qual é, porque eu conheci essa história na visão do Lobato, mas não entende o que é uma adaptação, não entende o que é uma proposta, né, a forma de reler um tema. Isso deve ser muito conflitante, né? Nossa, mas eu vou para onde? Quem está falando o quê, né? Eu vou ler o que as meninas escreveram, é aquilo? Eu nunca li nada sobre Hércules, mas eu conheço Hércules. Nossa, eu já assisti o desenho da Disney. Então, eu tenho visão cinematográfica da vida de Hércules, eu tenho a leitura de autores de peso, conhecidos, né, do Brasil todo como Lobato, falando quem é Hércules, e tenho as fontes de pesquisa dos livros técnicos que nos deixam ali toda a estrutura da história do Hércules.
Então, eu acho que vocês, nessa forma de vocês se apresentarem, me trouxe essa. Nossa, são várias leituras e experiências bem diferentes para se chegar numa proposta única, né? A gente tem alguém ligado à educação, alguém da arquitetura, alguém que veio da administração, que trabalha também com desenho, tatuagem, e aí vocês se unem, querendo levar a jornada do herói, o que eu acho algo difícil. É muito difícil as pessoas identificarem o amadurecimento desse herói nas histórias, né? E trazer uma proposta assim com valores, né? Porque acho que falta muito hoje na literatura uma proposta com valores. Não sei se vocês acompanham aí o que se pipoca nas redes, por exemplo, a série Caos da Netflix, ela está deturpando assim de uma forma muito gritante a história da mitologia, né? Não sei se você é uma proposta, se vocês não assistiram como pesquisadoras, vale a pena ver para ter um senso mais crítico. Então, dentre as muitas coincidências, né, que aconteceram durante o processo desse livro, quando eu assim aceitei o convite para começar então a fazer as ilustrações, eu estava de viagem marcada, adivinha para onde? Para a Grécia. E aí Nossa, então, a partir disso, eu fiz uns ajustes no roteiro e para tentar encaixar nessa minha viagem essa viagem de Hércules, né? E isso, assim, foi muito importante para mim, porque em cada lugar que eu passava, eu ficava tentando imaginar como é que teria sido, né, essa história, como é que o Hércules estava passando por ali, não é? E então, assim, foi muito interessante. Isso acabou resultando depois no final no mapa que a gente colocou no livro, porque justamente as faltas de referências, é o que a gente estava comentando, né? Que os livros às vezes são muito superficiais, então tem uma setinha para lá e para cá. Grande parte acontece na Península do Peloponeso, lá na Grécia, mas umas são em outros lugares. E aonde são esses lugares, né? A gente fica se perguntando, né? Só tem uma setinha apontando a direção, né? Então, mas foi muito rico, porque aquelas paisagens, naqueles lugares, eu ficava tentando imaginar alguém caminhando ali, ou, né, passando por ali, como é que teria sido a história por ali, e como mudou, né, vamos dizer, a narrativa daquele tempo e o que que é hoje lá, né? Então foi muito interessante esse processo. E o Pedro surgiu na medida que elas foram contando a história, né, para mim, e que eu fui lendo, e eu perguntei, mas como é que vocês pensaram no Pedro? E cada uma falava das características físicas, emocionais do Pedro, que já tinha um pequeno resumo, e de repente ele foi aparecendo. É difícil falar, mas de repente ele apareceu, né? Assim, na nossa frente, vamos dizer assim, né? E o Hércules era que assim, a nossa visão era como que o Pedro enxergaria o Hércules, como uma criança enxerga, né? O herói. E assim, que eu acho que é uma questão mais próxima. A gente não queria aquele herói mitológico lá em cima, não é? Quer dizer, que, na verdade ele se torna, né, um ser mitológico, depois um deus, no final da história, mas ele é um homem comum, né, no início da história, né? E durante o processo também. Então, a gente queria essa proximidade, vou dizer, do Pedro com ele, né? Que ele encontrasse uma identidade com o nosso herói, né? Então, isso que a gente buscou, que essas imagens traduzissem esse sentimento, né? Um herói próximo de nós, com que a gente conseguisse, né, se relacionar, ao mesmo tempo que houvesse uma diferença entre o que está aqui e agora acontecendo na história, né? E esse mundo, né, mitológico lá em paralelo, né, acontecendo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, mas um dentro do outro, né? Um, né, conversando com o outro, né? porque as crianças não vão conseguir enxergar pelo nosso ponto de experiência, mas a gente tem que trazer a nossa criança para que a gente consiga falar a mesma língua, né? E Isso. foi bom redescobrir a criança de vocês, assim? Foi muito interessante, assim, imaginar, eu sou o Pedro, né? Em vários momentos eu me coloquei no lugar do Pedro, né? Principalmente para contar a história do Hércules, né? Porque aí não era a história interferindo, era ele ouvindo que a diferença tá aí, ele estava ouvindo uma história e aí ele tinha, vamos dizer, as imagens que surgiam para ele, né? Então são essas imagens dessa história que ele ouvia e que a gente traduziu para o livro, né? Não é Que essa visão, legal. quer dizer, é uma história que estava lá. Não. É o Pedro ouvindo, tanto que tem uma imagem, até que foi uma das primeiras que surgiram no livro, que é justamente ele sentado na mesa, imaginando, né? Ela contando e as imagens começam a surgir na cabeça dele, né? Então, as outras imagens todas foram decorrentes dessa, né? No Pedro pensando no que estava acontecendo, né? Nesse mundo do Hércules, né? Como se ele entrasse nesse mundo do Hércules, né? Olha que Uma legal. coisa, Ah, uma desculpa. coisa,
Uma coisa interessante, você falou das crianças internas, né? Na hora da escrita, a gente imaginava mesmo, o que que será? Como que eu vivia quando eu era criança? Tem histórias, nossas ali, né? Não exatamente iguais, mas olha, eu já passei por isso quando eu era criança. O que você acha da gente colocar isso também, né? Esse é um ponto legal. Então, a gente lembrou como nós éramos quando criança na hora de escrever e também as características das crianças próximas, né? Tanto que o leitor não conhece, mas quem é próximo ali vai acabar se identificando com um ou outro personagem, porque também foi inspiração nossa trazer as crianças da nossa família para o texto. Então, ficou bem interessante porque a gente conseguiu captar a alma da criança interior nossa e das crianças próximas a nós. Uhum. E pegando um gancho, né, que a Márcia trouxe, assim, do Pedro pensando tal, e essa foi a nossa tônica, que a gente trouxesse uma utilidade para essa história no sentido da reflexão, porque hoje é tudo muito automatizado. Hoje, praticamente, a gente vive dizendo, né? Não tenho tempo, estou correndo, estou ocupado, enfim, todos com muitas obrigações, e o que nos ajuda a percorrer uma jornada são os pontos de reflexão e os resultados que a gente tira dessas reflexões. Então, o nosso trabalho, Arita, é esse convite a os adultos principalmente, porque se a gente dá o exemplo, a criança segue, não é? Então, parar para refletir o que eu conecto com a série que eu assisto, com a discussão que eu tive com um amigo, a discussão, o debate que eu tive com um amigo, o que que eu tiro de resultado, de reflexão para o meu crescimento enquanto ser humano? Então a gente assim filosofou muito nessa parte, porque para nós a utilidade do livro não é um brinquedo apenas, não é? Porque o livro é lúdico, criança pega, vira a página, criança pequena brinca com o livro e, enfim, além de ser lúdico o livro, nós tivemos esse desejo também, essa intenção de que tivesse a utilidade no desenvolvimento daquele ser humano que lê, né? E coloca atenção. Então, eu queria pontuar essa fala da Márcia. Então, eu posso só falar, aproveitando a sua fala, Maria, e esse livro é um livro que também diferente dentro da proposta atual, é um livro de capa dura, com muitas páginas, com caderno de atividades, adesivo. Então, não é um livro de uma leitura só. A proposta é que ele fosse um livro que você pudesse fazer muitas leituras, muito mais de 12 leituras, né? 12 trabalhos, né? Mas que você sempre pudesse encontrar algo diferente. E mesmo, vamos dizer, para um professor que possa utilizá-lo, ele não precisa ficar restrito, quer dizer, tem um mapa que pode explorar uma área, tem as histórias que pode explorar. Então, você vai ver a riqueza de detalhes, quer dizer, ele é um livro que a gente estava falando, é multidimensional, ele tem muitas dimensões dentro de um livro só, quer dizer, não é uma leitura plana, é uma leitura, né? Que você vai ler e acabou, não tem mais nada a ser explorado. É um livro que talvez cada vez que você abra, você possa explorá-lo de uma maneira diferente, sabe? É É, isso que eu achei muito rico e nesse fica a livro. dica para as escolas, porque existe uma busca incessante por temas transversais nas Uhum, escolas para adoção de paradidáticos. Então, se você isso, que é professor, coordenador de uma escola, que está buscando temas transversais para abraçar filosofia, sociologia, história, geografia, geografia. trabalhar as aulas de leitura com seus alunos do ensino fundamental 1 e 2, e quiser estar buscando, esse livro ele tem várias camadas a serem exploradas ao longo do ano. Normalmente a gente faz assim, tenho 3 livros adotados na lista de material para aquela turma X, lê, fez, cerrou, vira, nem retoma aquilo, guarda para a bolsa, vai para a estante, pega a pó, acabou. Não, é um livro que você pode ir adaptando dentro da sua proposta da escola, dentro da sua plataforma de trabalho nas escolas. Então, eu já fiz muita indicação de livro paradidático para professor e coordenador nas escolas que eu trabalhei, e os temas transversais, assim, eles estão, ó,
sumindo, as histórias estão muito fracas. Então, quando Uhum. você encontra um material coeso, bem trabalhado, com pessoas ligadas à área da educação, pessoas que trabalharam, vivenciaram arte, vivenciaram esse processo de construção de cultura, vale a pena explorar. Agora, sim, a gente vai ter que falar da parte mais técnica nesse sentido, porque assim, eu tenho a ideia, a reunião de pessoas, as ideias concretas nas palavras e na ilustração, arquivos digitais rodando, reuniões, anotações, ok, o livro nasceu, ele está lá, a ideia está pronta, e nós enfrentamos, infelizmente, no Brasil, eu não tenho noção da estrutura lá fora, mas um dia a gente pode chamar a Maria para fazer um debate bem legal sobre essa questão da publicação fora do Brasil, ou aqui no Brasil, cada um joga a sua experiência. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco do projeto de vocês no Catarse, que é uma plataforma muito conhecida aqui, né? É de comum, né? Todo mundo já ouviu falar do Catarse. Como foi chegar ao Catarse? Foi tranquilo? Me passa os pontos para a gente encontrar esse livro no projeto do Catarse. Eu sei que vocês estão com data estourada para finalizar o projeto e quero meta batida. Então, assim, vamos chegar lá nesse ponto. Me fala desse projeto e das datas, porque tem noite de autógrafo e eu quero saber para poder passar para o pessoal. Eu vou aproveitar a sua deixa, vou fazer só um ponto antes. Você falou das escolas, de abordar nas escolas, né? Esse livro, ele foi também gerado com a intenção de ir para as escolas, tanto que tem um caderno para o professor, que a gente não coloca, não está disponível no Catarse por enquanto, mas para as escolas que tiverem interesse em abordar isso de forma pedagógica, tem o livro, o Caderno do Professor, que foi todo criado em cima da BNCC. Então, realmente tem base para poder ser colocado. Foi uma pedagoga de mais de 40 anos aí de casa que fez todas as atividades, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, isso pode sim ser abordado. Agora, vamos para o Catarse. Eu vou falar um pouquinho de como é a plataforma e vou deixar para que acho que a Maria fale das datas de lançamento. O Catarse é uma plataforma, como a maioria das pessoas que seguem o seu canal conhecem, né? É um site onde você pode colocar um projeto para ser explícito isso para as pessoas conhecerem e apoiarem. E a gente realmente está com data contada. Encerra agora no dia 15/9, o nosso projeto no Catarse. E depois disso já vai para a gráfica o livro para ficar pronto agora no mês de outubro, que é quando vai ser feito os lançamentos. Então, para quem quiser encontrar aí o Catarse, a Arita vai deixar o link na bio, mas entra dentro do site Catarse, catarse.me, e você vai procurar Pedro e seu amigo Hércules. Tá? A gente tem ali a plataforma, tem todas as recompensas, então estão recompensas lindas. Pode comprar ali 1, 2, 3 livros, só o apoio, ou 10 livros para quem tem aí a intenção de presentear os funcionários, conhecidos, ou até mesmo abordar em escolas. Mais livros além desses, aí tem que entrar em contato pelo e-mail editoracontosencantos@gmail.com. Aí faz a encomenda com a gente e depois a gente faz a entrega. Lembrando que no Catarse, a parte de correio já está inclusa, tá bom? Então não tem frete. Ah, que legal, não tem frete, vocês vão poder encontrar pela editora Contos e Encantos após o projeto. A rede social completa, vocês vão ter informações em Instagram. Depois eu vou deixar tudo no box de informações para vocês que querem adquirir o livro. Uhum. Maria, como é que estão as Tá. datas? Onde eu vou conseguir ter autógrafo? Pois Fala para mim. é, pois é. Nós colocaremos nas nossas redes sociais os locais, mas as cidades que estaremos agora em outubro. Dia 13 de outubro em Curitiba, dia 17 e 23 de outubro em Campinas. Campinas, nós já temos os locais, é no Pavão Cultural, dia 13, e na Biblioteca Municipal, no dia 23 de outubro. Opa, é dia 17. Você falou 13, mas é 17. É 17, desculpe. Dia 13 do 10 é em Curitiba. Dia 17 é no Pavão Cultural. Dia 23 na Biblioteca de Campinas. Nós estaremos também no dia 20 do 10, pertinho de Sorocaba, numa cidade chamada Araçoiaba da Serra, num café bem gostoso que tem ali.
E no dia 27/10, no Rio de Janeiro, na livraria, no Leblon, Argumento. 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 É um bom argumento. Na livraria Argumento, no Leblon, no dia 27/10. Essas são as nossas datas e a gente vai colocar nas redes, enfim, para a turma ir lá, receber um abraço e entrar nessa jornada com o Pedro e o Hércules. Bem, eu fico muito feliz de poder trazer esse encantamento da história e conhecer as idealizadoras da ideia, né? Vamos tirar essa coisa de que o autor está muito distante e que a gente não tem acesso a esse autor. Aqui, ser humano, vida comum, correndo, existe um momento para se criar e essa junção de pessoas só pode dar certo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Dobradinha Literária. Espero que a gente possa retomar aqui um bate-papo para a gente fazer uns debates relacionados a livros. Eu acho importante, né, a gente poder divulgar o livro. Né? Cada um tem o seu hobby, tem a sua ação, o seu trabalho do dia a dia, tem youtuber, contador de história, podcaster, arquiteta e tatuadora, e, bem, dá pipoca para todo lado aqui para a gente bater papo. Então, vocês que estão acompanhando a gente aqui no Dobradinha, a gente se vê no próximo vídeo. Meninas, muito obrigada. Beijo. Tchau. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós que agradecemos.